Prometo me esforçar para não me estender, uma vez que a orientação das cerimônias para estes dias da Semana Santa em tempos de pandemia é não prolongar por muito tempo a permanência do pessoal junto, né, na igreja. Há uma didática assim, milimétrica na liturgia da palavra da Semana Santa. E aí eu venho partilhando, como a gente faz todos os dias, desde segunda-feira, algum comentáriozinho sobre o evangelho de cada um dos dias. E aí vocês devem estar acompanhando como é milimétrico assim o encaixezinho. É tão detalhista que, por exemplo, no texto de segunda-feira que nós lemos do evangelho, o próprio texto escolhido, ele é um texto de João, aberto assim, 6 dias antes da Páscoa, que é exatamente o tempo de distância que se estava de segunda da Páscoa, não sei se entende assim, até essa preocupação. Um texto retirado do próprio evangelho, não que o texto tenha sido feito para aquilo, mas um texto retirado para esse encaixe, né? E esse texto de segunda-feira fala de uma indisposição já ali, por ciúme, por inveja, pelo desejo de calar Jesus, dos mestres da lei, dos fariseus, dos sacerdotes para com Jesus. A indisposição na segunda-feira se dá lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. O texto de segunda-feira fala exatamente disso, dessa indisposição deles com Jesus, inclusive da intenção de matar Lázaro, porque Lázaro, de alguma forma, era um testemunho vivo, claro e inquestionável do poder de Jesus, porque Lázaro estivera morto e fora ressuscitado. Então, o que dizer contra isso? Na sequência da semana, nós acompanhamos 2 anúncios de traição feitos por Jesus. A diferença entre esses anúncios de traição, são variantes diferentes, se dá porque num deles, a traição anunciada de Judas está no mesmo texto da negação anunciada de Pedro. Porque Jesus diz que um vai me trair, começa entre os discípulos, sou eu, é você e tal. E aí Pedro diz, não, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. E aí Jesus, que já tinha anunciado, aquele para quem eu der o pedaço de pão é que vai me trair, todo mundo ficou sabendo, porque Jesus entregou a Judas Iscariotes o pedaço do pão, mas aí depois foi anunciada ali também a traição de Pedro, que depois veio se consolidar, e acabou oferecendo uma reflexão interessante para a gente, que mesmo o traidor ou o negador, não sei se existe grande diferença entre trair e negar Jesus, porque negar é uma forma de trair também, mas mesmo estes estão ali embaixo do abraço da cruz, que abraça qualquer um que se arrepende e deseja salvação. A diferença foi que Judas preferiu o desespero, pegou uma corda e se enforcou, e Pedro aceitou se arrepender, se humilhar, e pediu perdão, e se arrependeu, e chorou amargamente, e voltou para Deus. Na sequência do texto, o texto de quarta-feira, nós acompanhamos na reflexão de ontem, tem um anúncio de traição, mas ele tem um detalhezinho interessante, que Judas resolve se fazer de, assim, vou jogar, como a gente diz, né, jogar o caô, tem um termo melhor para, mas todo mundo entende, né? Judas resolveu assim, dar uma de, vou ver se ele já sabe ou se ele não sabe, porque no meio da conversa, do anúncio da traição, Judas diz assim, serei eu, mas no sentido de, será que sou eu? Na verdade, ele estava ali com um certo cinismo, né? Um fingimento, uma vez que o texto deixa claro, antes, que Judas já tinha até combinado o valor, por quanto que ele seria vendido, estava tudo certinho, né? A traição já estava consolidada, combinada, ajustada, e Judas estava ali sondando Jesus para ver qual é. E aí Jesus, mais uma vez, foi bem firme com ele e tal. Ai daquele que trair o Filho do Homem e tal. Jesus foi bem firme com ele, mas não deixou
de participar com ele daquele momento. Aqui tem um detalhe que eu quero chamar a atenção, que é o seguinte: estar à mesa para a gente não é uma coisa tão séria quanto é para os judeus. De modo geral, no tempo de Jesus e nas famílias judaicas tradicionais, não se senta à mesa com alguém que não comungue fé, convicções, cultura, hábitos. Dividir a mesa é só com quem tem esse nível estreito de comunhão conosco. E Jesus, como bom judeu que era, ele abriu mão disso e dividiu a mesa por 2 vezes, sugerida no texto aí, né, com um traidor. E não mandou o cara embora. E suportou o cinismo do cara. E continuou com ele à mesa. E a coisa chega ao ponto do texto de hoje, que é quando Jesus, então, repetindo aquele gesto, falei no ano passado, acho que não convém repetir, né? As casas mais abastadas, judaicas, elas tinham escravos. E quando alguém chegava à casa, né, de um judeu mais, de uma condiçãozinha melhor, como sinal da hospitalidade dele, o escravo lavava os pés de quem chegava. Naquela época, em geral, era a pé, não tinha facilidade do Uber, do ônibus, por caminhos que tinha poeira e tal. Então, era uma maneira de você dizer, seja bem-vindo, de demonstrar sua hospitalidade, seu carinho, você pedir ao escravo que lavasse os pés do hóspede, daquele que chegava, e beijasse os pés. Assim você estava dizendo, poxa, estou te recebendo muito bem, você é muito bem recebido na minha casa. E da parte daquele que era recebido dessa forma, a gratidão dele não se voltava para o escravo, mas se voltava para o dono da casa, o anfitrião, né? Por que Pedro resistiu muito à ideia de Jesus lavar os pés dele? Não é propriamente pela coisa material de lavar os pés, mas porque Jesus, com aquele gesto, se fazia o menor deles. Se fazia o escravo, o menor. Então eu quero dizer que Jesus não só se permitiu estar à mesa, que para um judeu já é um pouco mais sério, com quem já tinha posto tudo para traí-lo, como ele também lavou os pés do traidor e beijou os pés do traidor. Pedro resiste um pouquinho, dizendo, não, Senhor, você vai lavar meus pés? Mas aqui tem uma confusão de papéis, o mestre é você, né? O servo sou eu, você vai lavar os pés. E aí Jesus diz, não, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, com aquele coisa sanguínea, não, então lava o corpo todo. Não era o caso, né? Que não era coisa material do banho, mas do símbolo, né? do caráter simbólico do fazer-se menor. E a intenção de Jesus era chegar no final. Porque quando Jesus diz assim, ó, vocês estão falando certo, eu sou o mestre e senhor de vocês, mas não lavei os pés de vocês, então vocês devem fazer o mesmo. Era aí que Jesus queria chegar, né? A ideia de que o lava-pés se tornasse um ato corriqueiro, costumeiro, quiçá um estilo de vida. Eu comparo o lava-pés às tantas ocasiões que a gente busca reconciliação, que a gente busca, às vezes, mesmo sabendo que não fez nada, que não ofendeu, que não feriu, mas observando da parte de alguém algum tipo de comportamento que te dá a entender que as coisas não estão muito bem, tomando a iniciativa e chegando até lá, e sondando, e perguntando, e querendo reconciliar, e buscando reconciliar, e buscando estar em paz. Eu entendo que Jesus sugere aqui que o lava-pés deva ser um estilo propriamente dos cristãos. Quando Jesus diz, vocês devem fazer o mesmo, está dizendo que constantemente a vida está nos convidando a esse ato de lava-pés. E aí, abrindo um período tão especial como esse, né, o grande tríduo anual, o cerne do tempo litúrgico, eu entendo que há um convite a, como nunca, talvez na noite de hoje até o dia de amanhã, antes das 15h, a gente fazer uma boa parada e observar com quem eu preciso fazer o meu lava-pés. A homilia de hoje fica muito facilitada, eu acho, quando o padre vai lava os pés, acaba chamando a atenção, tem a coisa plástica ali, que didaticamente é interessante, hoje não tem isso,
mas a gente tem na memória as outras tantas vezes que a gente viu isso acontecer, né? Então, há um convite da parte de Jesus a partir da atitude dele, que dividiu mesa com o traidor, inclusive, com o traidor sonso, inclusive, que dividiu mesa e beijou o pé de quem já tinha vendido, dado a cabeça, né? De quem já tinha combinado entregá-lo. A um convite da parte de Jesus. Acho que esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Há um convite a gente abraçar o lava-pés um pouco como um estilo de vida e a ser capaz desse amor que vai um pouco mais daquilo que a gente acha, ou daquele que a gente acha que seja o limite humano do amar. É aquele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu acho que Jesus dá um exemplo interessante desse amor até o fim. Segundo e último ponto que eu queria chamar a atenção, é que existe uma vinculação muito clara naquele gesto do lava-pés e na partilha do pão, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Isso não é ideia minha, isso é ideia dos teólogos, da história da nossa fé, da história da nossa teologia, que existe uma vinculação muito grande entre aquele momento e a morte de Jesus na cruz. Que esse gesto é um prenúncio, um anúncio antecipado da morte de Jesus na cruz. Ou seja, com o lava-pés e com a Eucaristia, quando ele diz, esse é meu sangue que é dado por vós, este é meu corpo que é dado por vós, sangue derramado em algumas traduções e corpo oferecido, existe na instituição da Eucaristia uma espécie de anúncio antecipado de como Jesus faria o lava-pés pela humanidade toda, de modo a redimi-la e salvá-la, derramando por ela o sangue. E como Jesus diz que a gente deve fazer o lava-pés como uma atitude de perfil cristão de vida, então a gente é convidado também a derramar o nosso sangue. Os mártires tiveram a oportunidade de fazer isso numa tacada só, né? Mas a gente tem uma oportunidade de fazer isso numa modalidade que talvez não seja igual àquela dos mártires, mas talvez tão difícil quanto, ou até mais do que é aquele conta-gota, né? É um sanguezinho que a gente vai dando todo dia, para criar a família, para sustentar os filhos, para suportar certas coisas que no trabalho ou em outro ambiente, a gente vai ali cada dia derramando uma gotinha desse sangue que no final das contas, ao longo de uma história de vida, de 20, 30, 40 anos, é o nosso martírio. É a nossa oportunidade de associar a nossa história a essa história de Jesus morto, sangue derramado na cruz, ou dos mártires dos primeiros séculos que derramaram seu sangue pela fé. Então, eu a todos desejo um tríduo pascal muito abençoado, que a gente tenha essa oportunidade de reflexão na manhã de amanhã até as 3 da tarde, e na noite de hoje, talvez a gente dá uma paradinha e pensar, com quem eu preciso fazer lava-pés? E talvez a gente fazer isso pelo telefone, por e-mail, por mensagem de WhatsApp, pessoalmente, como for possível. Se você perceber que tem necessidade de fazer lava-pés com alguém, para a gente dar continuidade a esse processo pascal, talvez a gente, nessa noite e na manhã de amanhã, ter a coragem de fazer lava-pés, né? Às vezes a gente tem pessoas assim, há 12 anos eu não falo com um irmão. Conheço histórias assim. Há 10 anos eu não falo com um primo. Há 15 anos eu não falo com um tio. Tem histórias assim? Esse tríduo pascal, só porque o padre está falando, mas não é o padre que está falando, está te dizendo, vai esperar fazer 16 anos, ou 13 anos, ou mais anos? A força da Páscoa não é maior do que a força dessa diferença perpetuada ao longo desses anos? Será que não dá para, né, quebrar com um lava-pés essa diferença, esse abismo criado entre duas pessoas que já se amaram, que já se respeitaram?
Eu talvez lance esse desafio para vocês e para mim, para até às 3 da tarde de amanhã, a gente ficar 0 a 0 com quem a gente precisa fazer algum tipo de lava-pés. Se você tem alguém de mal, é assim que as crianças falam, né? Alguém para quem você deu aquele dedinho e disse, tô de mal, há pouco tempo, há muito tempo, ou há muito, muito, muito tempo, quebre isso. Vai te fazer bem. Pode acontecer da pessoa não aceitar o seu pedido. Acho difícil, mas pode acontecer. Mas se acontecer, a tua parte está feita, né? O lava-pés está feito. Ninguém lavou os pés de Jesus, foi ele que lavou de todo mundo. Então, Jesus lavou os pés de Judas antes que ele manifestasse qualquer arrependimento, não é isso? Ele já foi perdoando e manifestando o lava-pés dele pelo que o cara ainda ia fazer. Tinha já arquitetado, mas concretamente os passos todos dados, aquele beijo identificando quem era Jesus no grupo dos discípulos, aquilo não tinha sido feito ainda. Então sugiro isso. Vão ficar tristes comigo? Estou vendo que todo mundo deu uma baixada de cabeça. Estou sentindo um clima de cabeça baixa. Entenderam direitinho? Eu também vou pensar se eu tenho lista assim, se tem alguém que ficou para trás ali num tempo, alguma coisa do tipo, e vou correr atrás disso. Mas sugiro, acho que nessa tarde me veio muito isso no coração. A gente arrasta essas coisas, né? Então, poxa, a gente não precisa arrastar. Se Jesus diz, vão fazer o mesmo, vão fazer o mesmo. Então, é uma oportunidade da gente mudar um pouco isso aí. Tá certo? Me deu a vontade de fazer um negócio agora, mas não vou fazer. Eu ia dizer assim, vamos todo mundo fechar o olho. Quem tem alguém que tem alguém de mal com quem precisa fazer o lava-pés, levanta o braço. Mas eu sei que tem um curioso que vai fazer assim. Ó. Então eu não vou fazer. Mas, poxa, tá? Sugiro então, noite de hoje, estou insistindo, né? Noite de hoje, dia de amanhã, lava-pés. Se depois alguém quiser me contar como é que foi, eu vou gostar de saber. Aí pode me contar, que eu acho que é bacana. Se eu tiver alguma coisa para contar, eu vou contar aqui também no sábado, né? Que amanhã eu estou na ilha, e o Padre Luiz que está aqui. Mas no sábado eu conto para vocês. Vamos ficar de pé?